Vamos lá, vamos tema de começar hoje, mais né? uma quinta da perícia. Isso aí, análise qualitativa em perícias de insalubridade. Né? Não só em perícias, né, Júlio? O conteúdo que a gente fala aqui realmente sempre serve, é claro que a gente foca na questão da análise pericial, da assistência técnica, mas serve também para o profissional técnico de segurança, né, o profissional engenheiro que está lá compondo o SESMIT, na sua gestão como um todo, né? Mas a análise qualitativa sempre gerou muita dúvida, né? Gerou muito polêmica, porque quando a gente fala que é qualitativo, você está qualificando um agente. E a qualificação, às vezes, fica muito na superfície, né? É superficial, fica na opinião profissional de cada um, e nós temos formações diferenciadas. Então, você tem formação que é de um nível de determinado local, outro nível de outro, um engenheiro que pensa de uma forma, um técnico que pensa de outra, enfim, tudo aquilo que é qualitativo também entende-se que é subjetivo. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, quando nós estamos analisando algum agente qualitativo. Né? E como a gente está falando de insalubridade, o que a NR15 fala com a gente, então, sobre insalubridade, sobre qualitativo? Então, ela traz lá para a gente, por exemplo, que, como não sabe, a NR15, nós temos os anexos, né, da NR15 que definem os padrões de insalubridade. Ela fala que deve ser avaliado quantitativamente, né, ou seja, acima dos limites de tolerância previstos para aqueles anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12 da NR15. Aí já parte para os qualitativos. Então, nas atividades mencionadas nos anexos 6, 13 e 14, o que é o anexo 6, né? Vamos ver aqui mais para frente, o 13 e o 14 também. E comprovadas através de laudo de inspeção no local de trabalho constantes no 7, 9 e 10. Então, os anexos 6, 7, 9, 13 e 14 são anexos qualitativos. Ou seja, não tem limite de tolerância. Você não vai chegar com um equipamento para mensurar quantitativamente um risco. Você vai precisar fazer o quê? Uma análise do local de trabalho, fazer uma análise das atividades, verificar os postos de trabalho, a interação ali, e fazer a sua qualificação. Né? E isso gera muita dúvida, né, Júlio? Então, claro, os anexos quantitativos e os anexos qualitativos. Aqueles quantitativos são os que têm agentes acima do limite de tolerância, por exemplo, previstos nos anexo 1. O que é o anexo 1? Ruído contínuo intermitente. Temos o anexo 2, que é ruído de impacto. Temos o anexo 3, que é calor. O anexo 5 são as radiações ionizantes. O anexo 8, que é vibração. O anexo 11, que são os agentes químicos cujos limites de tolerância não podem ser ultrapassados. E o anexo 12, que são as poeiras minerais. Então, fora disso, Júlio, fala pra gente aí, pro pessoal também, quais são os qualitativos, né? Esses são os quantitativos que a gente não vai detalhar hoje, não vamos abordar da nossa live hoje é análise qualitativa, é o que dá pano para manga, né? Análise qualitativa nas perícias de insalubridade, né? Bom, falando então da análise qualitativa, dentro da NR15 nós temos os vários diversos anexos, quanti e qualitativos, e dos anexos qualitativos são eles. Anexo 6, trabalho sob condições hiperbáricas, o anexo 7, radiação não ionizantes, anexo 9, fala sobre o frio, o anexo 10, umidade, o anexo 13, agentes químicos, e por fim o anexo 14, agentes biológicos. Então são esses os anexos que tratam sobre os agentes qualitativos, e são exatamente esses que, na maioria das perícias, é pano para manga, é onde abre discussão, é onde há muita impugnação de laudo pericial, há muita contestação, enfim. A gente espera resumir aqui para vocês um pouco daquilo que acontece, né, no campo de batalha, né, aquilo que acontece no mundo das perícias e das assistências técnicas. Lembrando que a gente sempre fala em uma live de 40, 50 minutos, não dá para a gente falar tudo sobre, né, sobre o assunto, mas a gente sempre escolhe os pontos principais e traz aqui para vocês na live. Isso mesmo. E quando a gente fala, então, né, Júlio, desses pontos, né, quais seriam os pontos a serem considerados numa análise qualitativa? Acho que a primeira delas, né, é a atividade do trabalhador. Exatamente, sem dúvida. A atividade do trabalhador é o primeiro ponto a ser considerado quando você estiver fazendo uma análise pericial ou acompanhando, né, fazendo uma assistência técnica. O primeiro ponto que deve se atentar é a atividade do trabalhador. Tem que ficar muito atento, né, durante a oitiva do trabalhador, ou quando você vai utilizar da descrição das atividades que está no processo, e você vai confirmar isso na perícia, lá junto com o reclamante e tal, é muito importante se ater aos cuidados, aos detalhes com relação a essas atividades. Ontem, Thiago,
eu acompanhei uma assistência técnica. Dessa vez eu estava junto com o reclamante, né? Rapaz, eu acho que foi a descrição mais completa que eu já vi até hoje aí nessa área. Para ele descrever todas as atividades, era uma pessoa que trabalhava, né, num grande complexo industrial que nós temos aqui. Acho que eu comentei contigo, né, sobre essa perícia. E ele trabalhava lá por mais de 20 anos, né? É óbvio que as atividades com relação às reclamações trabalhistas são válidas os últimos 5 anos, né? O período para trás aí é um período prescrito, né? Então, mas ele detalhou bem, assim, tudo, né, com muita calma, enfim, o perito teve até bastante paciência, né, anotou todas as atividades que ele fazia, tudo aquilo que ele queria falar, mas, enfim, todo o detalhamento das atividades, né, então, na hora de você coletar as informações, isso é muito importante, tá? Um outro ponto é o seguinte, quando, às vezes o reclamante, né, às vezes ele pode começar a falar alguma atividade que não é objeto da perícia, tá? Ou que é algum agente que não se relaciona, que não está previsto na NR15. Ontem, por exemplo, aconteceu uma situação como essa, né? Onde o reclamante ele ia comentando sobre sobre armazenamento, né, de vasilhames de GLP, alguma coisa nesse sentido, onde o foco aí é a periculosidade, né, que não era o objeto da perícia, né? Aí o perito já cortou de forma muito educada, olha, o senhor fulano, né, não é objeto da perícia, essas atividades relacionadas, né, aí ao armazenamento de GLP, isso é periculosidade, o seu advogado ele elencou que é apenas a insalubridade, então a gente vai focar na insalubridade. Então, isso é um ponto interessante, né, para se ater ao objeto da perícia, e aí o perito focar, então, nos agentes listados na NR15, caso seja uma perícia de insalubridade. Por que isso? Apenas um exemplo, né, Tiago? Sim. Imagina que o reclamante, né? Eu trabalhava aqui fazendo a limpeza de determinado local e eu utilizava o detergente IP, por exemplo. Vamos fazer uma propaganda aqui gratuita para o IP, né? Eu utilizava o detergente IP. Pô, o detergente IP, nós pesquisamos lá na FISPIC dele, né? E lá tem o agente dele é o seguinte: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. Parece até, né, um nome, oxe, isso aí Deus me livre, né? Isso aí mata, né? Mas esse agente, ele não está previsto no NR15, tá? Nem qualitativamente, nem quantitativamente. Então não há necessidade de você ficar detalhando, né? Você, perito, você, assistente, ficar focando em situações, em atividades, né? Onde era utilizado alguns produtos que de repente não estejam listados no NR15. Então é uma dica aí que a gente deixa para vocês. Puxaria, então, né, ele faria um filtro, né, naquilo só que entra previsto na NR15. Exatamente. Já vi muito perito também fazer assistência perícia, né, e até tem um laudos já nos meus arquivos, em que o perito se baseia em CGIH, por exemplo. Né, cita lá que a CGIH é mais moderna, traz limites mais atualizados, é revisada anualmente, né, enfim, concordo plenamente. Mas não é a legislação que cita a questão da insalubridade. Tá? Então, tem que ser focado. Né? E aí, nós temos, então, como você falou, a atividade do trabalhador. O que você tem que analisar numa perícia, né, numa assistência técnica? Uma atividade do trabalhador, que está relacionada aos agentes. Se aqueles agentes estão listados, né, na NR15, temos que verificar também o tipo de exposição. Tá? Então, a exposição pode ser eventual, intermitente, orbital e permanente, medidas de controle, né? E algumas análises específicas. Então, ali focado no tipo de exposição, por exemplo. A gente precisa deixar separado, né, bem determinado. Isso eu até te peço para você me ajudar, porque cada um tem uma opinião, né? Cada um tem uma linha de raciocínio, mas a gente precisa distinguir bem, né, seja qual for a linha de raciocínio que você está vendo a gente aí vai adotar, precisamos distinguir bem o que é eventual, o que é o intermitente e o que é o permanente, né? Porque isso é fundamental para determinar um adicional de insalubridade, por exemplo. Né? Meu caso, Júlio, o que eu considero como eventual? É aquilo que é um evento não previsto da rotina de trabalho. Então, é algo que não está na rotina daquele colaborador fazer, é algo que não faz parte do seu descritivo de cargo, né, que não consta na ordem de serviço, enfim. É um exemplo prático, né? Você tem lá o coletor de lixo urbano, né, aquela pessoa que anda lá junto com o caminhão fazendo o recolhimento do lixo, e de repente o pneu furou.
naquele caminhão. E ele parou o trabalho dele para ir lá ajudar a trocar um pneu. É uma atividade extremamente eventual, né? Diferente de um borracheiro, que é habitual e permanente em situação dessa. Né? Se um dia ele for trabalhar lá coletando o lixo, seria uma atividade eventual também. Então, esse é o meu conceito de eventual, né? Às vezes você quiser... Perfeitamente, Thiago. Não, o meu entendimento também é exatamente como esse. É aquilo que está na rotina do trabalhador. O José trabalha na padaria, ele faz acesso à câmara fria para poder pegar ingredientes, para preparar o lanche lá que oferece aos clientes. Perfeito. Esse é o senhor José, essa atividade é dele. Mas aí, certa vez, o senhor José faltou. Aí chamou a dona Maria. Dona Maria, faz favor, cobre aqui o senhor José hoje, que hoje ele faltou. Ele não é de faltar, mas hoje acabou faltando. A dona Maria vai lá e cobra o senhor José nesse dia. Depois ela volta lá para o estabelecimento. Vamos supor que ela é caixa, ela trabalha no caixa. Então, era assim, numa eventualidade, né, num fato, num acontecimento incerto, né, que foi a falta do senhor José, ele faltou, a dona Maria foi lá e cobriu ele. Eventual. Isso. Não está previsto na rotina da dona Maria. Já na rotina do senhor José está previsto. Ah, mas o senhor José, Thiago, ele entra pouco na câmara fria. Ele entra lá 1 minuto, 2 minutos e sai. Daqui 1 hora ele precisa entrar de novo, daqui meia hora ele tem que entrar de novo, daqui 2 horas, enfim. Ele fica o dia todo, entra e sai, por pouco tempo. Mas faz parte da rotina, não faz? Então, exatamente. Já não há o que se falar em eventual. Se faz parte da rotina, não é eventual, né? Agora, o caso fortuito, né, algum acontecimento incerto, acidentalmente, né, uma possibilidade, aí configura o eventual. Isso, de novo, né? É o entendimento nosso, né? A gente está bem alinhado com relações. De vez em quando a gente discorda, né, Thiago? É importante deixar claro aqui. Eu acho que, inclusive, Thiago, a gente tinha que fazer uma live Júlio versus Thiago. Boa ideia, cara. Só né? Vamos fazer uma live disso, né? Só dos pontos de discordância, entendeu? Porque o Thiago tem um ponto de vista dele, eu tenho um ponto de vista meu. Geralmente bate os pontos de vista nossos, né? É importante deixar isso claro. Mas, às vezes ou outra, a gente discorda de alguns pontos técnicos, né? Então, a gente pode pensar numa live desse tipo aí. Vamos falar de óleos minerais. Vamos falar de óleos minerais, de álcalis cáusticos, agentes biológicos. Legal. Ixi, tem muito pano para manga aí. Gostei do tema, anota aí. Continuando, nós temos também o conceito de intermitente. Lembrando, caso vocês tenham conceitos diferentes, pessoal, por favor, participe aí do chat. Compartilha com a gente aí. Manda aí. Logo a gente vai dar uma atenção aí para as mensagens de vocês, né? O que é o meu entendimento aí como intermitente? É aquilo que já é do contrário do eventual, já faz parte da rotina do trabalhador. Está lá na descrição de cargo dele, é a tarefa dele. Porém, não é uma tarefa que acontece o tempo todo. Tá? Então, pode ser que ela aconteça 1 hora por dia, 2 horas por dia sim, dia não, né? 2, 3 vezes na semana, enfim, é algo intermitente, não é contínuo. Tá? Acontece e para. Tá? Vamos voltar lá na questão do borracheiro, por exemplo. Uma atividade que é intermitente. Retirada e colocação de pneus, dependendo, é claro, do tamanho do trabalho. Oficina, né? Lógico. Do tamanho da oficina. Por isso que perícia na receita de bolo, presta atenção. Isso. Pode ser que na oficina que você trabalha, a atividade dele é habitual, ele fica o dia inteiro trocando pneu, mas no exemplo que o Thiago vai citar, é o intermitente, né, Thiago? Isso, às vezes o cara, você passa lá, vamos supor, uma borracharia na frente da sua casa lá, o cara troca 4, 5 pneus por dia só, e o resto do dia ele fica parado, fica organizando a oficina, enfim. É uma atividade intermitente, né? Então, eu considero, voltando lá, por exemplo, do coletor de lixo, né? O coletor de resíduos aí da cidade, já é uma atividade contínua, do momento que ele começa até quando ele termina o dia, ele está coletando lixo ali atrás do caminhão, né? Não é intermitente. Então, tecnicamente, né, a gente considera quando a situação ela é prevista na rotina de trabalho, mas que não ocorre durante a jornada toda de trabalho, né? Então, é um evento que ele não é eventual, uma situação que ela não é eventual e também não é permanente, né? Não é habitual. Né? Até pode ser considerada como habitual. O que é um habitual? É um hábito. Né? É um hábito da pessoa. Mas ela não é permanente. Tá? Agora começam as discussões. Inclusive, antes de eu falar dessa discussão, achei bem interessante que a orientação com o Alexandre, nosso aluno do curso de perícia, olha só que bacana, né? Uma orientação que ele passou aqui para o Emanuel. O Emanuel Lima fez uma pergunta muito interessante, muita gente tem dúvida nisso, né? O Manuel perguntou, no caso fosse apenas um agente insalubre,
O perito pode fazer avaliação baseada em todos os outros anexos da NR15? Ele pode abrir o leque ou apenas focar no agente exposto na reclamação? Boa. O Alexandre respondeu, Emanuel, insalubridade deve analisar todos os anexos, mesmo que o reclamante não tenha sido exposto a algum agente de risco. Exatamente, Alexandre, aprendeu bem direitinho, né, Alexandre? Muito bom, mas é exatamente sobre isso. Agora, atenção, Emanuel, se o reclamante ele está pedindo insalubridade, o perito vai focar, ele deve focar em insalubridade, ele não pode focar em periculosidade, tá? Aí não. Mas se ele está pedindo insalubridade, ele tem que fazer análise de todos os anexos da NR15, tá? Inclusive, né, Júlio, naquela perícia que nós fizemos aí, que nos acompanhamos, fizemos assistência técnica, acho que foi duas semanas atrás, né? Ou na semana passada, não me recordo. Você lembra, né, que o perito, ele chegou até a falar isso, tá? E é um exemplo do que não se deve fazer, né? A gente até deveria ter colocado um stories, esqueci disso. Mas ele falou, né? Aqui nós vamos analisar a insalubridade. Se tiver uma situação de periculosidade, eu vou colocar no laudo, mas não vou fazer conclusão. Coisa absurda. Absurdo, não existe isso. Se tiver periculosidade, o reclamante vai entrar com uma nova ação fazendo o pedido de periculosidade, se ele julgar que tem. Não cabe ao perito falar, olha, você estava exposto aqui a um agente periculoso, você devia ter pedido. Não é consultoria. Tá? Então, o perito ele tem que se ater ao objeto da perícia. Isso é importante. Exatamente. O Ronan comentou aqui, quando se resume a um agente, normalmente está ligado a alguma doença do trabalho decorrente da exposição. Exemplo, uma PAIR por conta do ruído. Boa, exatamente, Ronan. Quando é algo específico, né, uma doença por perda auditiva, aí o médico do trabalho, ele sim vai focar nesse assunto, ruído. Sim. Não tem necessidade, de repente, dele avaliar calor, por exemplo. Agora, lembrando que existem outros agentes que podem influenciar na questão auditiva, né? Então, aí ele pode avaliar também. Produtos químicos, isso, exatamente. E além disso, outros fatores também, né? Existem outros fatores que podem afetar na questão da audição. A audição não é só o barulho alto, né? Não é só o ruído, né? O Márcio Kiel comentou aqui um negócio muito bacana, Márcio. O decreto que definia permanência, intermitência e eventualidade caiu por terra. Exatamente, né? Lá de 89, né, Tiago? 3311, né? Portaria, é uma portaria, né? Portaria 3311. Portaria 3311 de 1989. De fato, ela definia ali, né, alguns parâmetros, também não era muito certeiro, mas ela definia ali, de certa forma, um parâmetro para você definir a eventualidade, intermitência e permanência, né? Mas ele foi revogado, né? Como o amigo Márcio falou, ele caiu por terra, né? Exato. Muito bom, muito bom. Pessoal, se vocês estiverem gostando aí, deixa o like. Para quem está no Instagram, já cutuca o dedo no coração aí. Meu amigo Jonathan, seja bem-vindo. Tamires, Gabriel, grande Gabriel. A vibração, exatamente, a vibração é outra situação que pode acarretar outros tipos de problemas, né? Tiago, e aí voltando aqui, que eu ia falando que é dar pano para manga, né? Ainda na questão da intermitência. Existe uma súmula, que é a súmula 47, né? Sim. Que ela considera o intermitente como permanente. Aí é problema, tá? O trabalho, o que a súmula fala? Olha, o trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional. Então, juízes, né, já têm esse entendimento, já existe uma súmula. O que é uma súmula? Nós já falamos nas lives anteriores aqui, quando vários juízes, né, vários profissionais do direito aí, juízes, né, de forma geral, quando eles têm um entendimento sobre determinado assunto, né, isso acaba virando uma súmula, né, quando às vezes o assunto ele é duvidoso, né, quando ele é subjetivo, que é o caso dos agentes qualitativos. Então, existem várias decisões, repetidas decisões, né, de forma geral, há um consenso, isso se transforma numa súmula. No caso, súmula 47. Júlio, mas nós, profissionais, peritos e assistentes técnicos, não nos devemos entrar nesse meio jurídico, né? Isso aí é briga jurídica, a questão do uso de súmulas, né, Tiago? Entretanto... mais um item para a nossa live lá, né, de conflito aí, ó. É mais um. Entretanto, é o seguinte, tem juízes que consideram a súmula, tem juiz que não considera, tem juiz que orienta para que, né, nós, peritos, para que a gente siga também a súmula, uma vez que ele concorda com a súmula. Então, é pano para manga. É briga, isso vai dar discussão. Os colegas que aqui estão participando dessa live, pode ser que tem gente que vai discordar disso, pode ter gente que vai concordar, e não tem ninguém errado, né, Tiago? O bom é isso, né? Tá todo mundo certo, né? Exato. Ainda mais quando a gente fala de agente qualitativo, né?
até que se estabeleça o parâmetro do errado, todo mundo está certo, não tem jeito. Isso até o Alexandre comentou aqui, ó. Como é que é? Desculpa, o Alexandre comentou aqui. Se o Júlio mostrar o que o juiz orientou sobre a portaria 3311, dá umas 3 lives de discussões. Vou deixar o pessoal curioso, só mostra no curso. Sacanagem, Alexandre. Teve uma situação. Mas tem lá, a gente apresenta. Comigo, a gente traz lá um caso que o juiz comenta um pouquinho sobre a 3311, né? Bom, tem um Márcio que falou aqui também. Então, hoje, cada perito pode ter seu entendimento? Infelizmente, Márcio, sim. Tá? Por que eu digo que é infelizmente? Porque tem perito que, às vezes, não vai seguir uma linha uma linha mais correta, né? Um bom senso ali de separar o que é eventual, do intermitente, do permanente. Né? Às vezes o funcionário lá, o reclamante, às vezes fala que fez 2, 3 vezes durante todo o pacto laboral, ele já não entende isso como eventual. Tá? Então vai muito da linha como se diz, da linha de tendência. Né? O perito que tende à neutralidade, à imparcialidade, ele tende a saber separar bem, né, o eventual do intermitente do permanente. Agora tem perito que, inclusive, coloca palavras na boca do reclamante. Então, é difícil para a gente que atua como assistente técnico, é difícil para a gente que atua também como perito, tá? Até uma coisa assim, eu e o Júlio, a gente se propõe, né, nos cursos que a gente faz, né, que nós vendemos aí, justamente para poder levar um conceito mais correto, mais linear com relação a esses temas, justamente para a gente poder disseminar isso pelo Brasil afora. A gente tentar trazer uma homogeneização desses conceitos, tá? Mas você pode sim encontrar peritos aí que vai adotar uniformes diferentes. É importante destacar o seguinte, que tanto o Tiago quanto eu, né, nós tivemos aí ótimos professores ao longo do tempo, né? Peritos parciais e peritos imparciais, né? E os dois nos ensinam muita coisa, né? O perito que é parcial, que é tendencioso, né, que pesa ali mais para um lado, ele nos ensina que não pode ser assim as perícias, né? Eu já, né, careca de acompanhar, careca não, né? Mas acompanhei muitas perícias aí, onde o perito foi muito tendencioso, né? E, poxa, eu falava assim, o dia que eu for perito, isso não vai acontecer, né? Eu quero realmente atuar pelo correto, fazer a justiça. Então, o perito tem uma responsa na mão, né, Tiago? Agora que a gente fecha um laudo e vai anexar no PJE, passa pela cabeça, poxa, será que realmente eu fiz tudo, né, em cima da lei ali, tá tudo certinho, né? A gente revisa, dá mais uma lida e tal, para justamente garantir, para justamente garantir que a gente, né, tá realmente sendo técnico, o mais técnico possível, né, pessoal? Então, é uma coisa muito agradável, assim, para quem gosta, né, de fazer a justiça, e quem gosta do correto, quem gosta de fazer a coisa certa, você precisa ser perito, né? Ou assistente técnico também, para você defender a empresa ou você defender o reclamante. Você tem 2 opções, né? Bom, vamos lá, Tiago, vamos continuar que assunto tem, né? E o habitual e permanente? Nós não falamos ainda o habitual permanente, o habitual permanente, tecnicamente falando, né, aquele que faz parte da rotina de trabalho, é óbvio, e que é realizada, aquelas atividades são realizadas durante toda a jornada de trabalho, ou quase toda a jornada de trabalho do trabalhador, né? Então, é aquilo que costuma ocorrer com frequência, né? É costumeiro, é rotineiro. Então, isso acontece, né? Se essas atividades acontecem seguindo esse padrão, né? De forma, atividades ininterruptas, né? Nós consideramos, então, como habitual. Como o Tiago acabou de citar um exemplo aí, o coletor de resíduos, né, aquele que vai no caminhão coletando os resíduos pela cidade, ele fica ali toda a jornada de trabalho dele, né, ou grande parte da jornada de trabalho dele fazendo essa coleta. Né? Exato, assim como um enfermeiro, por exemplo, de um hospital, está trabalhando de maneira habitual e permanente com um risco biológico, tá? É uma exposição direta, né? E isso é importante também, né, como nós estamos falando de maneira qualitativa, de geral, não só dos agentes biológicos ou químicos, né? Você pode ter exposições de forma intermitente a um determinado agente e permanente a outro, né? E eventual a outro. Então, é importante também distinguir isso, porque pode ser que você tenha, na mesma situação, no mesmo posto de trabalho, exposições com tipos diferentes, né? E tratativas, consequentemente, diferente. Né? Isso é importante a gente traçar nesse próximo item que eu vou falar agora, que são as medidas de controle. Né? Isso, eu tenho uma pergunta do Kleber aqui. Pode falar. Então, a exposição ao agente de modo intermitente e ou permanente é enquadrado como insalubre? Kleber, pode ser.
Pode ser, tá? Existe essa súmula, né? Importante citar que existe essa súmula que ela equipara a intermitência com a permanência. Se você olhar apenas no foco da súmula, sim, tá? Você não é que é insalubre, né? Mas você vai identificar que essa atividade ela é permanente, né? Você pode enquadrar ela aí como permanente por conta da súmula. Mas de novo, toda receita, toda perícia é uma receita diferente, é uma receita de bolo diferente, tá? Não pode, que eu enquadrei, então quer dizer que ali eu também vou enquadrar. Não, jamais pensar assim, tá? Então toda perícia é uma situação diferente que precisa ser analisada como tal. Isso. O que é bom você entender e ficar claro é que quando você tem uma súmula, quer dizer que já foi pacificado na magistratura, e se chegar uma ação no Tribunal Superior do Trabalho, né, no Tribunal Regional do Trabalho, a chance do magistrado é de seguir aquela súmula. Então, acaba que invertendo a situação. Então, é raro você ver o juiz que não vai seguir a súmula, porque ele sabe que se for para uma instância superior, a chance da sentença dele ser derrubada, ser reformulada, é muito grande, tá? Então, digamos aí que na probabilidade, a maior chance é do enquadramento, tá? E perfeito, falando das medidas de controle, né, Júlio? O perito tem que analisar as medidas de controle? Claro, tá? Por que ele tem que analisar as medidas de controle? Porque está lá no item 15.4 da NR15, né, que fala: a eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo. Tá? Então, se você, como perito, for lá, avaliou, verificou que ele está exposto a um agente, por exemplo, de hidrocarboneto aromático, que gera ali a insalubridade grau máximo, tá? Mas quando você chegou nas medidas de controle e viu que elas estão eficientes, que elas são eficazes, elas neutralizam a exposição ao agente, então não há o que se falar em adicional. Então o perito ele tem que saber analisar isso também, tá? E aí tem duas formas dele analisar. Né? Tem lá, a eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer na A, com a adoção de medidas de ordem geral, que conservem um ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, ou com a utilização do equipamento de proteção individual. E aí, voltando lá no item A, que fala, né, com a adoção de medidas de ordem geral, o que a gente entende como medida de ordem geral, pessoal? As medidas de EPCs e administrativas, né? Ou seja, que vai impactar em mais de uma pessoa. Tá? EPCs, algumas pessoas chamam de medidas de engenharia, né? Dividem a engenharia em outras subdivisões, mas que está certíssimo, acho que quanto melhor a hierarquia do controle de riscos, melhor é o trabalho, né? Mas, de maneira geral, o EPC, né, equipamento de proteção coletiva, o que poderia ser essas medidas? Mudanças de layout, né? Então, uma adequação ali do ambiente que eu afastei o colaborador do risco, né? Um enclausuramento de uma fonte, vamos pensar aqui agora, por exemplo, do ruído, né? Ou um agente qualitativo, né, de um vapor de algum processo ali químico que esteja no ambiente, né? Eu posso fazer um sistema de exaustão, de ventilação, melhorar esse ambiente, né? Barreiras acústicas, sistemas de refrigeração, enfim, todos esses itens são passíveis, né, de isolamento, de medidas de controle. Automatização de tarefas. Hoje, para quem está acompanhando aí a indústria 4.0, a automação tende a ser uma evolução constante no maquinário da indústria. Então, hoje você tem exoesqueletos para a parte de ergonomia, por exemplo, que isso tende, né, a ser uma boa. Por que eu falei tende? Porque isso ainda está em muita discussão, né? Eu vejo muita coisa aí e nem sempre é uma opção, mas é tecnologia, nós estamos falando de tecnologia aqui, né? Então você tem vários outros dispositivos de controle que você pode adicionar ali, né, como assistente técnico falando, e o perito tem a obrigação de analisar se essas medidas de controle estão eficientes, né, estão capazes de eliminar ou neutralizar a exposição desse colaborador. Exatamente. E aí, além seguindo a hierarquia, né? Medidas de controle geral, né? As medidas coletivas, né? Depois passa para as medidas administrativas e, por fim, as medidas individuais. O que às vezes acontece muito é a inversão disso, né? Isso. Mas beleza, o Thiago citou as medidas de controle que devem ser observadas, as medidas de engenharia, as medidas coletivas, e tem lá também as medidas administrativas que também devem ser avaliadas, como, por exemplo, os treinamentos, sistema de revezamento entre funcionários, sinalizações existentes, né, pela empresa, sinalizações
de educação, de conscientização, de proibição, de advertência, etc. Bloqueios, permissões de trabalho, procedimentos, enfim, toda essa parte burocrática, né, entra aí como medidas administrativas que devem sim serem avaliadas. Né? Isso. E por fim, mas não menos importante, né, Júlio, a questão do EPI. Tá? Por que a gente tem que analisar o EPI também na análise qualitativa? Porque ele está lá presente na NR15 como um item que pode ser neutralizador, né, da insalubridade. E aí Sim. A gente precisa entender que o EPI ele não elimina a exposição do agente, ele neutraliza. Tá? Assim como a questão do acidente, tá? Ele não evita um acidente, ele neutraliza a lesão ou minimiza a lesão. Né? O EPI é a mesma coisa. Tá? Então, você precisa avaliar uma série de itens, uma série de requisitos para você dizer se aquele EPI realmente está neutralizando a exposição ao agente. Não basta falar, olha, tem a ficha de EPIs. Né? Faço muita perícia aí que a gente chega lá e fala, o que você tem de proteção do colaborador? Ele entrega uma mera ficha de EPI assinada. É importante? Importantíssimo. Tá? Mas não limita-se a ela. Tá? Então, quando você estiver fazendo uma análise, né, nós já até fizemos uma live sobre isso, né, Júlio? Sobre a questão dos EPIs, então a ficha de EPI, sim. Você tem que analisar também a periodicidade da troca, então com que frequência que está sendo feita essa troca, tá? Ver se a empresa fez algum estudo, né, para isso, né, Júlio? Você tem até um caso para você falou na última live, se você puder até refrescar aí como é que vocês fizeram numa empresa que você já trabalhou, né, um estudo, foi com protetor auricular que vocês... Foi com creme de proteção, creme de proteção, né? Fizemos, baseado eu falo muito que segurança é matemática, né? Então a gente, baseado em números, né? Fizemos uma análise, uma avaliação por GHE da durabilidade do creme de proteção para cada GHE, né? Porque a gente sabe que para cada situação, para cada setor, o creme vai durar menos dias ou mais dias, né? Tem setor que às vezes tem empresa que fala assim, vamos trocar por padrão, vamos trocar a cada 2 meses. Tá errado? Não tá errado, mas está jogando dinheiro fora. Né? Se você não tiver esquentando a cabeça aí com gastar dinheiro, né, da sua empresa, então eu acho que o profissional tem que estar atento a isso também. Não pode também ficar jogando o dinheiro do patrão fora. Né? De repente você pode usar esse dinheiro que você está jogando fora aí para investir na própria área, em outras coisas. Então você faz um estudo e você consegue definir aí, de forma matemática, qual que é o consumo de creme de proteção por área. Isso dá para ser aplicado para qualquer tipo de EPI. Tá? Nesse caso que o Thiago está citando aí, nós começamos esse estudo com creme de proteção. Uhum. E aí a questão também da fiscalização. Né? Então o perito ele tem que avaliar na área ali se realmente existe fiscalização. Eu já vi muito quesito em que a reclamada mesmo questiona, pode o senhor perito afirmar se há fiscalização por parte do SESMIT quanto ao uso de EPIs? E eu já vi postura do perito perguntando para o técnico de segurança, né, ou para o próprio reclamante, o que acontece se você não utilizar o EPI na área? Né? É uma pergunta que pode ser feita? Claro, né? Não existe proibição, mas existem formas melhores de você apurar se existe processo de fiscalização com o uso de EPIs. Um exemplo, você pode perguntar, pedir para levantar o histórico de advertências que você já aplicou para aquele reclamante ou para um grupo de trabalhadores para mostrar que existe fiscalização. Na inspeção de campo, procura 3, 4 pessoas ali, faz algumas perguntas chaves que você identifica, né, se pode ter esse tipo de fiscalização ou não, ou é só no dia da perícia mesmo, né. Outro ponto importante, você falou lá em cima na medida administrativa, mas a gente tem que considerar ela também para avaliar a eficácia do EPI, é o treinamento e os procedimentos, né. Então, o colaborador foi realmente treinado para utilizar o referido EPI, você falou do creme de proteção, ele sabe qual é a quantidade que ele tem que passar na mão, existe evidência para isso, né? Protetor auricular tem evidência, né? Então, você fala, mas o protetor auricular é tema? Mas a gente, sempre em perícia a gente tem que citar esses agentes mais comuns, né? Então, o creme, por exemplo, é qualitativo, né, pela exposição a óleos e graxas. Então, tem que ter ali um treinamento para aquele colaborador. Às vezes você vai na área, você está vendo um banner ali, já mostrando, né, reciclando para ele a todo momento, né? Exato, sinalização. Existe um procedimento, esse procedimento estabelece a validade, o prazo de troca, estabelece os critérios mínimos para se utilizar tal EPI. Enfim, EPI para provar, para mostrar que neutraliza um agente insalubre tem que ser com gestão. Sem gestão é palavra-chave é essa. A gestão. Exatamente. Sem gestão é difícil você dizer que neutraliza.
Isso a gente não está tirando da nossa cabeça, não, tá? Isso está lá na NR6. Então, se de repente alguém não cumpre isso, né, não faz treinamento, não fiscaliza, blá, 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 tá tudo escrito lá na NR6. Nós já fizemos, como o Thiago comentou, né, nós já fizemos uma live sobre esse assunto, né? Gestão de EPIs em perícias trabalhistas, né? Uma live exclusiva sobre EPIs, né? Hoje é a 14ª, se a gente não estiver enganado, né, Thiago? Hoje é a 14ª live, então, assim, já teve live para dedéu aí, né? Já teve assunto para caramba aí que a gente comentou. Essas lives, elas não ficam salvas, então a gente faz ela ao vivo aqui, de forma gratuita, do jeito que a gente está aqui entregando conteúdo para vocês. E nós temos o Clube da Perícia, né? O Clube da Perícia é para quem quer ter acesso a todas as lives, então uma aula toda semana, entra lá para o Clube da Perícia, uma taxa simbólica lá por mês, você tem acesso a todos esses conteúdos de forma organizada, você acessa onde você quiser, quando você quiser, de modo offline, inclusive. Vale a pena conferir. Quem tiver interesse depois, dá um alô para nós no direct aí. Continuando, Tiagão, tem uma pergunta aqui um comentário aqui, na verdade, da Laciele. Já viu um laudo que o perito citou EPI compartilhado como EPC. EPI, EPC, EPC, né? A gente sabe que existem alguns equipamentos aí, né, cinto de segurança, né, às vezes o pessoal usa ele de forma coletiva, né, então tem que ter cuidado com isso, né. Porém, não vinculado à insalubridade. Exatamente. Não é um agente insalubre. Agora, quando você citou aqui, Laciela, já viu um laudo que o perito citou EPI compartilhado como EPCL. Pode ser que ele talvez estivesse fazendo alguma defesa, né, apenas exemplificando que a reclamada utilizava o EPI como EPCs, né, talvez alguma coisa nesse sentido, né. O Anderson Coelho comentou, né, um setor de manutenção automotivo ao uso do creme. Não deu para entender, Anderson, mas sim, né, um setor de manutenção automotiva, geralmente o creme de proteção é necessário, né? E aí cabe esse estudo que nós citamos aqui, tá? Isso mesmo. Umbrella SST, depois dá um alô para nós no direct aí que a gente passa mais informações, tá bom? Sobre o Clube da Perícia, tá? É bem interessante, vale a pena conferir. Vamos lá, continuando, pessoal. Existem também algumas análises específicas, né? Algumas situações específicas aí dentro desse mundo dos qualitativos, né? Dentro desse mundo aí da subjetividade, né? Nós temos algumas situações, por exemplo, uma delas que eu cito, que é pano para manga, sempre dá muita reclamação, é a questão do frio, tá? O frio dá sempre muita reclamação. E o que a norma raiva fala, falar né? de frio nesse calor, né, Júlio? É foda. Inclusive poderia, né? Poderia tá fazendo um friozinho aqui que tá foda, né, gente? Esse calor aí tá tenso, né? Mas, bom, o que o anexo 9, né, que trata sobre o frio, o que ele fala, né? Ele fala o seguinte, ó, as atividades ou operações executadas no interior de câmaras frigoríficas ou em locais que apresentem condições similares que expõem os trabalhadores ao frio sem a proteção adequada, tem que fazer as vírgulas, gente, por isso que eu estou dando essas pausas, sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizado no local de trabalho. Regra de ouro, avalie as atividades, colete bem as informações, quais eram as atividades que o reclamante desempenhava, quando ele desempenhava, como ele desempenhava, onde ele desempenhava. Existe uma técnica que eu gosto de usar, na verdade, em qualquer projeto, né? Desde quando eu entendo por sistema de gestão, por PDCA e etc., né? Eu gosto de usar o sistema do 5W2H. Não todo ele, mas quase todo ele, né? Então, nas perícias não é diferente, né? Eu acabei trazendo isso para as perícias também, para as assistências técnicas também, né? Então, como que fazia atividade, quando fazia, onde fazia, quem fazia, né? Então, aquelas perguntinhas lá, né, do 5W2H, pode ajudar muito durante a descritiva, né, a descrição das atividades, tá? Agora, um detalhe, né, Tiago? Que expõe os trabalhadores ao frio. Agora, o que seria o frio, né? Para alguns, frio às vezes você tem uma sala lá que está com 26 graus, sei lá, tem pessoas morrendo de frio, outros estão com calor, né? Então, o que é frio? Frio é muito subjetivo. Então, existe um mapa climas, né, do Brasil que define lá quais são as regiões do país, né, onde se considera frio, né? Então, tem lá as temperaturas, as zonas climáticas e tudo mais. Enfim, isso a gente precisaria de uma live para falar um pouco mais profundamente sobre isso, né? Mas basicamente é isso. Existe um mapa
onde você tem lá as zonas climáticas e aí a faixa de temperatura para ser considerado frio, tá? Senão fica uma coisa muito, muito subjetiva, né? Isso. E lembrando, né, que o frio ele é um agente qualitativo, tá? Então você Qualitativo. vai considerar o mapa, se você quiser utilizar, apenas para você ter um norte do que pode ser considerado como frio. Não que Perfeito. abaixo de 12 graus na quarta zona é insalubre, não é isso. Não Né? é Você receita tem de que seguir bolo. todas as etapas, exato, todas as etapas que o Júlio falou, né? Eu acho que uma das mais importantes, executadas no interior de câmaras frigoríficas ou condições similares. Então, Similares. vai primeiro buscar o que é uma condição similar a uma câmara frigorífica. Né? Eu já tive perícia em que o reclamante pedia insalubridade porque ele abria a geladeira, essas geladeiras de cerveja, Já e vi isso você também. coloca a mão ali. Né? Então, é uma situação que não tem cabimento. Você vai colocar uma japona, uma balaclava, enfim, para proteger o trabalhador? Não, não é uma situação similar a uma câmara frigorífica. A não ser que ele faça Perfeito. o horário de almoço dele lá dentro, por exemplo, né? Que ele trabalhar lá dentro da geladeira. Nessa né? época de calor, às vezes o cara tá ficando lá dentro, né, Thiago? Nessa época, às vezes o cara Exato. tá Aí abrindo a justifica. porta ali, né? Mas aí é insalubre do lado de fora, né? Tá tão quente que se você colocar um medidor de estresse térmico aí, você vai achar um calor acima do limite de tolerância. É uma brincadeira. Mas aí nós temos outro agente também que é extremamente polêmico, né? E que é o risco biológico, né? Agentes biológicos. Ah, mas eu trabalho lá com limpeza de veículos e às vezes é uns veículos muito sujos, né? Eu tenho direito à insalubridade? Recebo muita pergunta disso, né? Algo parecido com isso. Né? Quem dera se fôssemos as pessoas que conferissem esses direitos, né? Ah, sim, você tem direito. Tudo é relativo, tá? Mas a primeira dica que eu deixo para você que estiver fazendo uma análise de insalubridade de risco biológico é analisar as atividades desempenhadas com aquelas previstas no anexo 14. Então, o primeiro cruzamento de informação que você tem que ter, a atividade que o reclamante faz, está enquadrada nas atividades do anexo 14, seja no primeiro parágrafo como no segundo parágrafo? Sim, ok. Não, não tem mais o que falar. Exceto, né, para uma atividade que gera muita discussão também, que é a limpeza de banheiros em ambientes públicos ou coletivos de grande circulação. Tá? Dá o que Isso falar não também, está... Thiago. Oi? Dá o que falar, né? Dá o que falar. Isso não está na NR15 anexo 14. No entanto, assim como falado anteriormente, né, existe uma súmula, que é a 448, que fala sobre isso. Né? Ela fala, olha, a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, vírgula, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no anexo 14 da NR15. Tá? Então, isso é um entendimento do judiciário. Então, aquilo que eu falei anteriormente, se alguém entrar fazendo essa atividade de comprovar que fazer higienização sanitária de uso público ou coletivo de grande circulação, a chance do magistrado caracterizar, né, conceder o adicional de insalubridade em grau máximo é muito maior do que não conceder, certo? Então, esse é um problema. E aí qual é o problema para a parte técnica? Que você tem que analisar de acordo com a súmula, tá? Essa é a minha opinião também, tá? Você vai analisar tecnicamente a NR15 anexo 14, mas não vai desprezar a súmula. Aí você tem um problema. Qual que é o problema? Definir o que é coletivo de grande circulação. Grande circulação. Vamos dar um exemplo, né? Você que está aí na sua cidade, o que vocês consideram uma rodoviária, por exemplo? É um local de grande circulação de pessoas? Depende. Né? Na segurança tudo depende. Já dizia o nosso amigo Edvaldo Faria, né, o Thiago? Ele falava muito isso. Na segurança, tudo depende. Tudo depende. Mas vamos lá. Então vamos depender mais específico. Rodoviária da cidade de São Paulo, capital. Quantas pessoas não passam por ali por dia? Né? Ali é um local de grande circulação. Né? Agora, rodoviária de uma cidade do interior de Minas Gerais que tem lá 1.200 habitantes, 2.000 habitantes. Né? Tem um ônibus por semana que chega na cidade e vai embora. Né? E aí? Também é de grande circulação? Às vezes mais circula lá o funcionário que trabalha no guichê da rodoviária do que propriamente a população. Então, não dá para estabelecer um parâmetro. Eu vou considerar acima de 50 pessoas. Você precisa de uma pessoa com um risco biológico ali para contaminar outras, né? Então, é muito subjetivo. Tá?
Outra coisa, questão de uso público ou coletivo. Então, você está lá na sua empresa, né, você tem 15 pessoas que trabalham lá, mas você não recebe público, você é só atendimento interno. Ah, então não vou considerar? Não, mas a norma fala público ou coletivo. Né? Então, a não ser que você tenha um banheiro na sua sala, que só você utilize, por exemplo, né, se tiver 2 ou mais pessoas, é coletivo. Então, olha para você ver o tamanho do imbróglio, né, que é uma análise Eles fizeram aí qualitativa. o Rafael comentou, né? Muito subjetivo isso. Concordamos plenamente, tá, Rafael? É 1.000, 2.000, né? Acho que até o Rafael colocou aqui, né? Deixa eu ver. Qual o parâmetro para a grande circulação, né? 1.000, 3.000, 10.000? Então, não há um parâmetro, né? Não há. Seria O bom, que né? eu Se tenho houvesse feito? essa parametrização, né, essa definição clara, né? Isso. Mas não há uma definição clara. Agora, assim, ó, um escritório, por exemplo, como o Kleber perguntou ali, um escritório ali com 10, 15, 30 funcionários, igual ele colocou ali no escritório de engenharia. Depende, né? É um ambiente controlado, é um espaço fechado, outras pessoas, né, não acessam esse ambiente, apenas aquele público ali é um público controlado. Então, talvez nesse caso a gente não encare como uma grande circulação. Agora, 30 pessoas é pouco ou é muito? Depende aí. Se você está num estádio de futebol e tem 30 pessoas no estádio, não é nada, né? O estádio está vazio, né, Tiago? Se você está Isso, igual você tá na fazendo sua casa, né? Se a gente está fazendo um churrascão lá na casa do Tiago, estou esperando ele me convidar, e tem 30 pessoas lá dentro, opa, aí é grande circulação, né, Tiago? É Então, grande é circulação. subjetivo, gente. Não dá para a gente falar que 1 mais 1 é igual a 2 nesse caso, tá? Não tem como, às vezes 1 mais 1 nesse caso vai ser 3, 1 mais 1 vai ser 2,5, tá? Então, não é receita de bolo, é preciso que o perito, assistente técnico, faça o trabalho técnico, analise detalhadamente, colha, identifique as atividades que são realizadas, para depois fazer sua conclusão, que não é fácil. Se complementar, Exatamente. Tiago, fica à vontade. Sim, é que às vezes você tem determinadas situações em que realmente fica difícil diagnosticar essa questão da exposição, né? Se é público, se não é. Então, em determinados casos, o que eu faço? Quando é muito notório, eu estou fazendo uma perícia da rodoviária da cidade de São Paulo. Está claro aquilo ali para mim que é. Agora, numa situação do escritório, por exemplo, como você citou, Júlio, eu poderia fazer da seguinte forma: olha, no entendimento deste perito, a atividade não enquadra-se como limpeza de instalações sanitárias de uso público ou coletivo, de grande circulação. No entanto, caso o magistrado entenda que essa quantidade de pessoas é suficiente para caracterizar uma grande Para enquadrar, circulação, perfeito. fica, então, né, caracterizado ali o direito, né, a exposição, né, a um agente gerador de insalubridade. Então, isso é importante você também dizer, você está deixando para o juiz decidir? Não. Estou dizendo que se no entendimento do magistrado isso for de grande circulação, ok, aplica a súmula e faz aí toma a sua decisão. Caso não Exatamente. entenda também, está feito. Então, é Lembrando, né, Thiago, importante. que o juiz ele não fica adstrito ao laudo pericial, né? Porque você concluiu uma insalubridade que o juiz vai concordar contigo. Exato. Geralmente concorda, né? Geralmente, mas ele não está exclusivamente ali, ele não está adstrito ao laudo, né? Então ele pode dar a sua conclusão, sua sentença, baseado na coleta de testemunhas, baseado na audiência, enfim, outros Sim. documentos que foram anexados no processo, né? Isso, exatamente. Tá? Ô, Júlio, não estava no script aqui não, mas um outro agente que gera muita polêmica é a umidade. Né? O que é um ambiente úmido Ah, suficiente para a caracterização de uma insalubridade? É outro tema de live. Né? O Rafael que citou outro com exemplo, e limpeza certeza. hospitalar. Né? É O cara outro limpa o tema de live. hospital, outro tema extremamente complicado, né, Rafael? Limpeza hospitalar gera insalubridade grau médio ou grau máximo? Né? Mas eu limpo o CTI. Opa, peraí. Então, tudo é questão relativa. Né? Eu já tive uma discussão uma vez, deu muito trabalho, se alguém que trabalha com um hospital vai entender, na função do maqueiro. O que é o maqueiro? É o cara que entra com a maca e sai com a maca com o paciente, ou com defunto, enfim, se faleceu, é ele que retira o corpo. Né? Então, o maqueiro, ele entra em todos os locais, ele entra no CTI, ele entra na enfermaria, né? Ele tem contato, às vezes, com objetos pessoais, porque tem que colocar o celular do paciente ali junto, a chave, se entrar com uma emergência, ele ajuda ali. Enfim, tem direito à insalubridade grau máximo ou grau médio?
penso aí com vocês que eu não vou só jogar o problema, né? Reflexão. Vou deixar você para refletir. Mesma Fica coisa da umidade. Reflexão. Fica para uma próxima aí. Inclusive, pessoal, né, essa live de hoje, agora não vou lembrar o nome da Cíntia, se eu não me engano, que havia sugerido o tema dessa live, tá? De vez em quando as pessoas mandam alguma mensagem no direct para nós, né? Olha, vocês poderiam fazer uma live sobre esse assunto, a gente anota tudo e procura sempre trazer aqui para vocês esses assuntos que vocês sugerem para nós, tá? Sim. Gostaria de... Quinta que vem, mas ela vai entrar. Ela vai entrar. Inclusive, a gente tem uma planilha onde a gente controla tudo, tá? Todos os temas que vocês sugerem aí, a gente relaciona todos ali para poder trazer aqui nas lives para vocês, tá? É sempre temas sugeridos para vocês, que são temas bem interessantes, como este aqui, que foi sugerido pela... Acho que é Cíntia mesmo, Thiago, você lembra de cabeça aí? Foi eu sugerido. Isso, Cíntia Souza, exatamente. Ela participou de uma live, sugeriu esse tema e a gente trouxe esse tema aqui. Não sei se ela está presente, Cíntia, mas muito obrigado aí pela sugestão. E gostaria, pessoal, de aproveitar para convidar vocês, né, para quem tiver interesse em atuar aí como assistente técnico ou perito judicial, né, quem quiser ter um rendimento extra ou, de repente, fazer dessa profissão, dessa atividade como o seu rendimento principal, né, para convidar aí para participar da próxima lista, da próxima turma, né, a próxima lista de espera. A gente já está com uma lista de espera rolando aí. Então, para quem está acompanhando pelo Instagram, tanto na biografia minha, do Thiago, lá na biografia tem um link onde você pode se inscrever para poder entrar nessa lista de espera. E o que é que ganha nessa lista de espera? A vantagem é que quem está nessa lista de espera vai ter uma condição diferenciada, como a gente já fez com a turma 1, com a turma 2 e com a turma 3. Essa é a turma 4, né? A turma 4 que nós estamos abrindo aí, novas inscrições. Então, se você tem esse interesse, né, clica lá no link da biografia. Para quem está acompanhando pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Facebook, eu já coloquei aqui nos comentários, tá? Eu já coloquei o link. Está passando na tela também, né, o link. Se você digitar esse link, você consegue acessar essa lista de espera. Basta você entrar nessa lista, colocar lá seu nome e e-mail, e depois a gente faz contato com você, tá? Então, fica aqui o meu convite, né, para quem tem esse interesse em atuar nessa área, seja você técnico de segurança, tecnólogo, engenheiro de segurança, médico do trabalho, fisioterapeuta, né, enfim, quem quer atuar nesse ramo, quem gosta, quem procura, quem quer fazer justiça aí, né, Tiago, como a gente comentou anteriormente, né, e, logicamente, receber por isso, né, porque é uma atividade, né, que paga-se bem, diga-se de passagem. Alguns utilizam como um extra, mas depois de um tempo trabalhando na área, às vezes acaba se tornando como atividade principal, né, Tiagão? Isso mesmo. Acaba aqui fazendo dela a principal fonte de renda, né? E se você fizer um bom trabalho, o juiz gostar do seu serviço, pode ter certeza que não vai faltar perícia, né? Mesma coisa como assistente técnico. Se você desenvolve um bom trabalho como assistente técnico, tem um bom cartão de visita, as empresas te chamam, tá? Os reclamantes te chamam, né? É uma área muito boa para ser atuado, tá? Como assistente técnico reclamante, que tem pouquíssimos profissionais atuando no mercado. Então, está em expansão, é uma área muito grande e não vai faltar serviço em qualquer lugar do Brasil. E além disso, existe um ditado, né, que é muito verdadeiro: quem chega primeiro bebe água limpa, né, Thiago? Com essa pandemia, infelizmente, houveram muitas rescisões contratuais, né? E aí o número de demandas, né, trabalhistas aumentou exponencialmente, né? Aumentou. Não acredita na gente, não. Pesquisa no Google, tá? Se você, né? Acho que esses caras estão fazendo propaganda. Entra no Google, coloca lá, número de processos trabalhistas, né? De insalubridade, periculosidade, etc, né? Aí entra tudo, entra um pacote todo, né? É o cara reclamando que o acerto dele não foi correto, né? O cálculo não foi correto, que não depositaram o FGTS dele, horas itinerárias, né? E aí acaba sempre entrando também, né, a questão da insalubridade, da periculosidade, e aí vai ter uma demanda gigantesca, né, de processos relacionados ao assunto, quiçá também com relação ao Covid-19, né, atrelando aí aos agentes biológicos, tá? Então vai demandar muito, pessoal, tanto de peritos, né, concurso superior aí, o engenheiro, o médico, o fisioterapeuta, como assistente técnico também, né? Os técnicos de segurança, os tecnólogos, os engenheiros também, médico, fisioterapeuta, para poder defender a empresa ou para poder atuar junto com o reclamante, né? Então,
Quem estiver preparado, com certeza, quem chega primeiro bebe água limpa, né? A turma 1, turma 2 e turma 3, inclusive tem vários alunos que estão aqui assistindo a live, tá nessa turminha aí dos que chega primeiro, né, Thiago? É o pessoal que já vai, a turma 2, a turma 1 e a turma 2 já concluiu o curso, né? Então o pessoal já está apto aí para poder começar a atuar no mercado, e a turma 3 está com o curso em andamento, né? Inclusive, já tem alunos, né, Júlio, que já relataram para a gente sucesso aí nessas áreas, né? Já está atuando como assistente, já. Sim, a Laciele é uma que estava aqui agora há pouco, né? Fez assistência técnica semana passada, retrasada, né? Já começou a atuar, né, cara? É isso aí. Que legal. O Maico comentou aí, ó, realmente meu TCC é sobre o tema e de acordo com o TST, né, tem aproximadamente 3,5 milhões de casos, tá? 3,5 milhões de casos. Então vai ter demanda demais, gente. Então, quem quer fazer um extra aí, né? E detalhe, né? Essa área ela é muito interessante porque, para quem atua no regime CLT, por exemplo, você não precisa se desligar da empresa para poder atuar como perito ou como assistente técnico. Tá? Não precisa disso, tá? Fica a dica que não precisa fazer isso. Você consegue conciliar. Geralmente, né, vamos falar do engenheiro e do técnico. O engenheiro de segurança, geralmente ele nem bate cartão, geralmente, tá, pessoal? Então, né, existe ali uma certa liberdade, né? Às vezes ele pode... É um cargo de confiança, geralmente ele pode, né? Às vezes ele sai mais tarde da empresa, mas no outro dia ele pode chegar mais tarde também, tem dia que ele sai mais cedo. Então, existe um combinado, né? Um bom senso aí, que ele faz junto com a gerência dele e tal, e dá muito certo. Tá? Então, ele pode se organizar aí para fazer essas perícias de forma muito tranquila. O técnico de segurança, da mesma forma, é um cargo de confiança que tem na empresa. E tem muitos técnicos também que trabalham em regime de turno, né? Trabalha um dia, folga outro, trabalha 2 dias, folga um. Então, você pode organizar para atender essas demandas também quando você estiver de folga, né? Ou para quem tem um alinhamento aí com seu gerente, com seu gestor, né? Olha, fulano, eu preciso acompanhar uma assistência e tal, eu posso acompanhar essa assistência, vai durar lá 2 horas, 3 horas, depois eu pago essas 3 horas, né? Eu fico até mais tarde, eu venho trabalhar no sábado. Tem banco de horas, né, Thiago? Então, assim, cara, recurso tem demais, né? Então, às vezes as pessoas colocam desculpa, mas não sei o que, não sei o que. É desculpa, tá? Tem forma, tem para tudo, né? Basta conversar, basta você saber conversar com o seu gestor e alinhar, enfim. Uma boa área de atuação, né, Thiagão? É isso aí. Bom, tem mais algumas perguntas aqui, Júlio, antes da gente encerrar? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uma pergunta do Kleber aqui, não é necessário ter uma formação prévia em engenharia do trabalho? Boa, ótima pergunta, tá? Nós vamos responder. Olha só, Kleber, para você ser perito, ou ser assim, presta atenção que a gente vai falar, tá? Aqui não tem nenhuma enganação, não. Para você ser perito ou assistente técnico, você não precisa ter nenhuma formação específica, tá? Para você ser perito, engenheiro de segurança, médico do trabalho ou fisioterapeuta, para ser perito. Então, se você tem engenharia de segurança do trabalho, pronto, acabou, é o suficiente. Você não precisa ter uma formação complementar. Se alguém te falar isso, é mentira. Agora, eu te pergunto, na engenharia de segurança, na pós-graduação, você foi preparado adequadamente para poder fazer uma perícia? Esse é o grande problema. E eu não estou falando mal de nenhuma faculdade, pelo amor de Deus, tanto é que eu trabalho, né, para uma faculdade, né? Então, mas a pós-graduação ela não dá muita base para você fazer perícia, tá? É uma pincelada ali sobre o assunto. A mesma coisa acontece para o técnico de segurança, para o tecnólogo, né, que pode ser o assistente técnico. Se você é técnico de segurança ou tecnólogo, você pode fazer assistência técnica. Na verdade, você nem precisa ser técnico de segurança ou tecnólogo, né, Thiago? Ou engenheiro de segurança. Para ser assistente técnico, você precisa entender do assunto. Mas, falando em SST, com certeza é muito recomendável que seja um profissional de segurança. Mas você também não precisa ter um curso específico para atuar nessa área. Mas, te pergunto, para quem é técnico tecnólogo, no seu curso, você teve matéria lá, né, relacionada a perícias, sobre insalubridade, sobre periculosidade, de modo que você sente confiança para atuar como assistente técnico? Essa é a pergunta. Daí que surge a necessidade desses cursos específicos, né? E daí que surgiu a necessidade, as pessoas começaram a nos perguntar, né, Thiago, a nos procurar, a nos pedir para desenvolver alguma coisa, foi onde nós desenvolvemos o curso Formação de Peritos e Assistentes Técnicos em SST. É justamente para atender essa demanda desses profissionais que querem atuar nessa área, mas de repente tem alguma dúvida, né, ainda não sabe o caminho das pedras a seguir, né, Thiago? Exatamente. Tá? Então, quanto mais curso você tem, mais diferenciado na área você é. Né?
Então, é ótimo. E mesmo se o cara, só para o último comentário meu aqui, Thiago, para não ficar muito prolixo aqui, mesmo se a pessoa não quer atuar, não, eu não quero atuar na área. Perfeito, você quer continuar no CLT? Show. Com um curso desse, ou melhor, com qualquer curso que você fizer, qualquer especialização que você fizer e adquirir esse conhecimento também, não adianta só cumprir tabela. Qualquer informação, qualquer conhecimento a mais, qualquer curso a mais que você fizer, a sua empregabilidade aumenta, o nível da sua empregabilidade aumenta, a possibilidade de você receber uma promoção aumenta, a possibilidade de você ser convidado pela outra empresa, né, ganhando às vezes um salário melhor, um cargo melhor, aumenta, porque você está compatível com o mercado, compatível com as exigências do mercado, você tem um conhecimento a mais do que outros profissionais. Isso aí é a lei do universo, né, Thiago? Sim, com certeza. Temos aqui o Maicon só comentando, ele falou que esteve com a Amanda hoje lá em Goiânia, realmente, a minha esposa está em Goiânia hoje fazendo um trabalho, bom saber. Grande Maicon Correia. Grande Maicon, origamista, ergonomista, esse já esteve comigo aqui no Domingão da Prevenção, fazendo uma live, foi muito bacana, bem descontraída, eu fiz um avião, Thiago, eu vou te falar, viu, o bichinho voou, viu? É isso aí. Bom, no caso de limpeza de sanitários, no laudo pericial, pergunta do Ronan, uma conclusão, em sua conclusão, é mencionado somente situação avaliada, grande circulação não, deixando para o juiz enquadramento ou não, conforme a súmula. Isso, Ronan, quando tem dúvida, né, como a gente falou aqui, é bom você deixar para o juiz decidir o que é grande circulação ou não, na visão dele, né? Então, é isso aí. O colega Mike comentou aqui também, né, que fica amarrado 8 horas no estado, né, Mas, ô, Mike, você tá, né, para quem já tá concursado aí, tá tranquilo, né, tá mais de boa, né, não, é brincadeira, mas, enfim, o perito, ele tem, né, uma liberdade maior, porque é você quem agenda a perícia, né, Mike, então você pode alinhar aí com a sua gestão, com a sua chefia, enfim, aí eu não sei como funciona essas questões do Estado, mas alinhar para, de repente, né, você conseguir agendar numa data que você consiga essa liberação. O perito, ele tem essa autonomia aí, né, você quem agenda a data e o horário, né? Então, dá para organizar.